A profissão de juiz atrai candidatos que buscam bons salários e a considerada estabilidade. Esse profissional, o juiz, pode atuar na justiça especializada que reúne a eleitoral, trabalhista ou militar, ou na justiça comum nas esferas estadual ou federal. À exceção da justiça eleitoral, da qual a competência é exercida de forma cumulativa pelos magistrados da justiça estadual, cada um dos segmentos do judiciário tem concurso próprio. A magistratura é uma das carreiras mais sonhadas, mas é também uma das mais difíceis para entrar. Então, para saber como são realizadas as provas, o que faz um juiz, quais são suas responsabilidades, entre tantas questões importantes, nós vamos ouvir a juíza Kelly Gaspar Duarte Neves, que também é diretora de interior da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, a AMANSUL. Quem é o juiz de direito? Então, o juiz de direito é aquele bacharel em direito, né, com um diploma em uma universidade reconhecida pelo Ministério da Educação e que tem no mínimo 3 anos de prática jurídica, né? E depois ele passa pelo dificílimo concurso da magistratura, com várias etapas e assim, candidatos super preparados, e depois ele assume um papel, um cargo extremamente importante para a sociedade, que é o guardião da democracia, guardião do direito, a aplicação da justiça, né? E claro que isso de uma forma muito geral, né, magistrada, porque a pergunta seguinte é exatamente qual é o perfil para judicar, né? Então, antigamente se dizia que vinha-se, né, de famílias sempre de um status mais alto, né? Hoje o que a gente vê é muitas mulheres também, né, se candidatando. Não há diferenças, não há classe, pelo contrário, né? É um concurso em que completou os requisitos, qualquer um pode prestar e qualquer um pode fazer. Entretanto, não é uma carreira para qualquer pessoa, né? É uma carreira para quem vai continuar a vida inteira estudando, se dedicando, horas e horas do dia preocupado com resolução de problemas extremamente complexos que não somente a aplicação da lei e do direito vai resolver, né? E que cuidará de demandas cíveis, criminais, coletivas, individuais, e que será muitas vezes o salvaguarda da sociedade, que vai fazer com que a justiça realmente seja aplicada, né? Você não vai parar de estudar. Nunca mais. Tem que pensar nisso. E qual a formação necessária para essa carreira? Então é ter o diploma, né, do bacharelado em Direito, que é um curso de Direito, numa universidade reconhecida, né, pelo Ministério da Educação. 3 anos no mínimo, né, desde a emenda 45 de 2004, 3 anos no mínimo de prática jurídica, que é aquela carreira exclusiva de bacharel em Direito. Assessor de juiz, procurador de município, do estado, enfim, essas questões. Então, no mínimo, 8 anos, né? E aí ele vai se candidatar a cada tribunal, na Justiça Estadual faz o seu concurso e na Justiça Federal, cada TRF também faz o seu. E aí tem todos os requisitos, são concursos hoje bem padronizados, com a Infam, né, acompanhando, depois um curso de formação também. Então é esse que quando chega, ele já chega assim, bem exausto no final, e aí inicia e recebe toda uma demanda, né, da sociedade aguardando, esperando. E conhecendo isso, toda essa trajetória necessária, os acadêmicos costumam tomar essa decisão cedo, mesmo ali na universidade, ali na academia? Eu ouso dizer que até antes, né? No meu caso foi até antes de saber o que um juiz fazia, veio a escolha. E alguns, porque é fascinante, é muito bonito, né? É um cargo de poder que a gente chama, que ele traz uma responsabilidade, mas uma importância. Nós somos, algumas atitudes, algumas decisões vão impactar a vida direta das pessoas, né? A nossa grande maioria, então, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é sim uma carreira super importante, com destaque, né? Entretanto, é uma carreira que se exige assim demais, né? Em que há muito desconhecimento do que realmente cabe a um juiz, as regras que ele deve seguir, que vem do Poder Legislativo, né? A aplicação, a diferença do que é responsabilidade do Poder Executivo e do Poder Judiciário, mas ainda é uma carreira linda, né? E não existe só a necessidade desse conhecimento, né, magistrada? Também
tem uma questão, um perfil pessoal aí, né? Então, assim, o juiz ele vai ser aquele que, além de gostar de estudar, de sentar, é aquela pessoa que vai aprender a ter empatia, né? Então ele vai saber que a partir do momento que ele vestiu a toga, a sociedade espera dele como se fosse um semideus, né? Então, assim, a moral, a conduta, ele é um exemplo, principalmente em comarcas pequenas, que é onde a gente inicia a carreira. Então isso pesa muito, né? Pesa nos nossos filhos, pesa na sociedade. Então como a gente vai se relacionar, como manter imparcialidade. Então é um perfil muito específico. Não basta achar que é um grande salário ou isso e aquilo. Ele realmente exige uma pessoa que vai, além de todo o conhecimento, ele vai ter que colocar muitas vezes a profissão na frente do pessoal e isso vai ter consequências. Então é uma carreira não só pessoal, é para a família toda, né? Todos envolvidos. Todos segue. Tanto é que nas entrevistas antigamente se perguntava, né, se já era casada, como era a estrutura, como, né, se levaria, porque a família inteira vai. E apesar da carreira ser atrativa, como já foi colocado aqui, há um déficit de 19,8% de juízes no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A explicação para esse fenômeno está na dificuldade de aprovação em concursos da magistratura. Qual é o tempo médio aí de estudos antes da aprovação? Então, abre-se 15, 20 vagas ou 150 vagas, como alguns tribunais abrem, e no final não se consegue preencher, né? Acho que só os últimos 2 no nosso tribunal que se preencheu. No meu eram 25 vagas, passamos em 12, iniciamos com 3.000 candidatos desde a primeira fase e tomamos posse em 12. Então, no mínimo 5 anos da faculdade, 3 anos de atividade prática, né, atividade jurídica, e depois, no mínimo, um concurso, menos de 1 ano não se consegue fazer. Então, você começa todas as fases sempre estudando. Hoje, a maioria presta em vários tribunais, né, como tem acontecido, toma posse, depois pede exoneração, vai para outro. Então, é no mínimo 10 anos de estudo. E essas vagas são abertas com qual frequência existe isso? Eu falo país mesmo, não só Mato Grosso do Sul. Na verdade, assim, nós não temos aumento de vagas para juiz há muitos anos, porque o Estado vem encolhendo a sua, né, a capacidade econômica e isso impactou também. O que aconteceu a magistratura foi ficando mais antiga, muitas aposentadorias e vem abrindo. No nosso tribunal, nós ficamos, em média, a cada 3 anos tem um concurso, né? E no Brasil, da Justiça Federal, demora-se mais ainda. Então, agora nós já temos um autorizado abertura, né, para 15 vagas e temos um déficit de 21 juízes de primeiro grau. Então, quer dizer, mesmo que tomem posse os 15, ainda continuarão. Então, ainda é um período longo, as provas demoram demais, é uma burocracia, porque tem que ter toda a transparência, né, de um edital. O meu da abertura até o final foram 3 anos. E uma questão que colocam muito, né? É preciso ser advogado para ser juiz? Não. O que é necessário para as 2 carreiras é o bacharelado em Direito. Depois disso, o que é necessário para o juiz é a atividade jurídica, né? Que pode ser exclusiva, como é exclusiva de bacharel em Direito, a advocacia, então também pode ser exercendo a advocacia, mas pode ser assessor de juiz, procurador do Estado, qualquer outro cargo que o requisito seja ser bacharel em Direito. Por que essa necessidade? Na verdade, o que se percebeu é que ser juiz é o que a gente diz, né? O aplicar o direito, ter todo esse domínio, não é só conhecimento, é vivência, é experiência. Então, há necessidade de você passar por outros caminhos, viver a prática mesmo, para depois isso te dar um apoio, né? Houve projetos de leis para ter idade mínima, para entrar, enfim, essas coisas, para exigir isso. Porque, como é só conhecimento puro, se fosse só o puro, era fácil, terminava a faculdade e já ingressava. Mas se exige muito mais que isso para ser um juiz, né? Muito, muito mais que isso. Aproveitar disso, então, existe idade mínima, existe idade máxima? Como que funciona a legislação hoje? Então, recentemente o STF, né, veio e disse, olha, não se pode mais exigir. Então, hoje nós não temos nem idade mínima, nem idade máxima. Exceto em questão, né, para aposentadoria, ter menos de 65 anos no ato da posse. Do resto não se tem mais idade e até essa teoria que se exige, que eu não concordo, não acho que seria só a idade que daria essa competência, né, o que a gente chama de competência para se lidar e se exercer a magistratura corretamente, né? E aí, para lançar mais luz aí em relação ao assunto e deixar isso mais claro para quem está pensando nessa carreira, quais as funções do dia a dia de um juiz?
Agora vão ficar cansados, né? Mas quando nós iniciamos, eu vou falar da Justiça Estadual, que é a justiça que tem mais ramos de competência, né? Nós temos a especializada, que é a eleitoral, que também é exercida cumulativamente pelo juiz estadual, mas tem a eleitoral, a militar e a trabalhista, que são ramos da justiça especializada. E tem a Justiça Comum, que é a Justiça Estadual e a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela é aquela em que há interesse da União. Então, vai ser INSS, enfim, essas coisas, toda disputa, né, que tenha a União. E a Justiça Estadual é residual, então tudo que sobra vai sobrar. Família, direito civil, direito penal, a execução de pena, a infância, sobra tudo isso. Então, o juiz, quando ele inicia naquelas comarcas menores, em que a gente chama de jurisdição plena. Ele vai ter a infância, então ele vai ser responsável pelas instituições de acolhimento, pelas adoções, pelos cadastros de adoção, direção de foro, realização de júri, realização de audiência, prolação de sentença, decisões, recebimento. Então, ele fará tudo isso em todas as matérias. Conforme vai progredindo a promoção, temos varas especializadas, aí fica só criminal, civil, infância, mas enfim, é muita coisa, é muita responsabilidade. No mínimo de processos, serão 3.000 processos no nosso estado, uma comarca de primeira. O mérito da questão vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre o que é preciso para concorrer a uma vaga de juiz de direito. Em se tratando de direito de visita, o que é importante nós termos em mente? Que o direito de visita é um direito principalmente da criança, porque normalmente as pessoas ficam discutindo se é direito do pai, se é direito da mãe. Na verdade, é direito da criança ter contato com o pai, ter contato com a mãe. O que nós temos que ter em mente é que o casal se separa, os pais não. Então o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe e a criança tem direito ao convívio com o pai e com a mãe. Estamos de volta com o programa sobre a carreira de juiz. O que é necessário para concorrer a uma vaga para juiz de direito? Então, primeiro é ter o diploma, né, do bacharel em Direito, que são 5 anos no mínimo, os 3 anos de atividade jurídica, que são aqueles cargos específicos, privativos de bacharel em Direito, e depois se submeter ao concurso de provas e títulos, que é o que eu falei, é o concurso mais democrático que tem, porque não se exige nada que qualquer pessoa que queira estudar consiga fazer. Só que aí inicia. Então, são as fases, né? A objetiva, a discursiva, a prática, a prova oral, aí classificatória de títulos e provas, depois o curso de formação, enfim, aí vai para as comarcas e faz. Então, é esse conhecimento jurídico, humanístico, que agora é exigido, né? As matérias que são pedidas agora no concurso, elas foram muito modificadas, né? Antigamente era básico, era cível, hoje não. Hoje a gente entende que a sociedade é tão complexa e o juiz ele precisa atender, ele vai receber essa demanda, então são vários. Mas é esse procedimento, é o concurso, é esse conhecimento básico. De uma etapa para outra, quanto tempo? Então, assim, do concurso, a primeira fase, que é a objetiva, é aquela de marcar X. Então, serão 100 questões. Dali já começa a se eliminar os candidatos. Vamos para a prova discursiva, que é aquela em que a gente vai testar o vocabulário, a escrita, o conhecimento, né, a capacidade de síntese entre a pergunta, o problema e o conhecimento teórico que ele adquiriu na faculdade. E aí também já tem um outro corte. Isso não tem assim uma previsão fixa, não tem, olha, cada fase tem que ter 1 mês, 2 meses, nós não temos. Depende da dimensão do concurso. Se é um concurso para 150 vagas, nós vamos ter 15, 16 mil candidatos. Se é um concurso para 15 vagas, teremos 3, 4 mil, né? Eles selecionam uma empresa que fará esse edital, então demanda um pouquinho mais de tempo. A outra prova é a que a gente chama de prática, que é a sentença civil e criminal. Ali vai ser exigido que a pessoa já se sinta no papel de juiz, de juíza, e comece a aplicar todo o conhecimento teórico na resolução do conflito que será colocado. Depois nós temos a prova oral, que aí já mexe com essa capacidade, né, socioemocional. Além do, sempre é medido o conhecimento teórico, mas ali já se mede, a pessoa fica nesse plenário aqui, todo mundo assistindo, ele é público, ele é aberto, né?
E depois, passados isso, a gente vai para a prova de títulos, que é só questão classificatória. Então isso pode demorar 1 ano, como pode demorar 2 anos. Não tem fase a mais tensa, então? Ou consideram essa de plenário cheio? Essa é assim, é muito difícil porque você fica perante a banca, né, que já vem te acompanhando e é aberto ao público, e aí perguntou, tem o tempo para arguição, geralmente escolhe-se os pontos 24 horas antes da prova, então de toda aquela matéria que está prevista no edital, a gente não sabe o que vai pegar, a gente não sabe a ordem que nós seremos arguidos, né, seremos examinados aqui, então essa é um pouco mais. Mas para o candidato chegar até ali também, ele já provou, ele já conseguiu deixar os 3.000, já está chegando em 20, já está chegando, né? Então, é tudo difícil. E qual que é a fase que costuma, assim, fazer essa separação mesmo, quem fica e quem sai? Qual que é a fase mais dura? Geralmente é discursiva, né? Porque a objetiva, como dá para ser mais teoria, mais decoreba, né? Então as pessoas ainda passam. Mas antigamente era nota mínima 60, né? Tinha de acerto. Hoje já está 90, 80. Então, assim, o nível dos estudantes é muito alto. Então, para você se diferenciar e conseguir ficar dentro daquele que a gente chama de nota de corte, é muito alta, né? Mas é ali que a gente deixa, então, os 3, 4.000 e vai os 300, né? Para a próxima fase. A gente já viram como que é o concurso, né? A gente vai voltar conceituando um pouco sobre a carreira, cargos. A senhora já falou um pouquinho aqui, mas quais são os tipos de magistraturas? Tá, então, nós temos a especializada, que é a Justiça Militar, que é só alguns estados que há Justiça Militar, que né, tem que ser um estado bem maior. No estado do Mato Grosso do Sul, ela faz parte ainda, nós temos uma vara especializada em auditoria militar, mas ela ainda é dentro do estado, né, dentro do estadual. Então, nós temos a militar, a trabalhista e a eleitoral. Como eu disse, a eleitoral ainda é exercida pelos juízes de direito, que são nós, juízes estaduais, né? E depois nós temos a Justiça Comum, a estadual e a federal. E o que difere as duas? A federal é quando há interesse da União. E a estadual é tudo que não há interesse da União. Então, nós ficamos com a imensa maioria, né? A imensa carga de trabalho hoje no Brasil, né? Dos 180 milhões de processos em andamento, a imensa maioria está com a Justiça Estadual. E aí, passou no concurso, aquele concurso que a gente estava falando muito difícil, quando o juiz substituto se torna juiz titular? Então, vamos falar primeiro da Justiça Estadual, né? O juiz substituto, ele deixa de ser substituto após 2 anos, né? Que ele se transforma em vitalício, que é uma das prerrogativas ao exercício do cargo, para que a gente realmente tenha um juiz independente, imparcial, né? Depois disso, ele só pode ser demitido com um procedimento, votação, né? Não é algo, não gostei, saia, não é assim que funciona. E aí, então, dentro desses 2 anos. Ou então, ele toma posse, ele já titulariza na primeira comarca. Então, mesmo ainda sem ser vitalício, ele já se transforma em juiz de direito, né? Então, ou toma posse na primeira comarca, ou então ele cumpre os 2 anos. Na Justiça Federal é diferente. Ele fica substituto por muitos outros anos, além dos 2 que ele se transforma em vitalício, e vai só quando assumir a titularidade de uma vara mesmo, de uma seção judiciária, né? E qual é o percurso na carreira de magistrado aqui no Estado? Como funciona nos estados? Sim, né? Então, nos estados, na Justiça Estadual, né, os estados, a jurisdição é dividida em entrâncias. A primeira entrância, que é aquela comarca pequenininha, em que é só um juiz e ele tem competência plena. Depois nós temos a segunda entrância, são aquelas cidades um pouco maiores em que tem mais de 2 juízes. E aí a gente começa a especializar. Varas cíveis, ou então uma vara especializada na execução de pena, no júri, a outra é na infância, ou então nós temos uma vara específica criminal. E aí nós temos a entrância especial, que é Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Depois da entrância especial, que é a entrância final, nós temos o 2º grau de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça. Nele, o ingresso ele é feito também pelos juízes de carreira, né, pela promoção, por antiguidade ou merecimento, e também temos o 5º Constitucional, que vem do Ministério Público e da OAB. E dentro dessa carreira que a senhora estava colocando antes, quanto tempo para chegar ao posto de desembargador? Então, né, a gente viu que ele é separado por entrâncias, e essas entrâncias, para nós juízes, né, e juízas, tomarmos posse no cargo de desembargador, nós temos que ir passando pelas entrâncias. E a gente passa com o decurso do tempo, mediante a inscrição em concurso de merecimento ou antiguidade, né? E nisso, hoje, assim, os que estão quase chegando agora no tribunal têm 30 anos de carreira como juízes,
E aí mais ou menos 10 anos na entrância final, né? Que daria 20 no interior, mais 10 na capital. Então é um bom tempo, exige-se muito tempo, né? É um bom tempo de estudo, é um bom tempo para chegar lá no topo. Hoje, quais as oportunidades de trabalho em Mato Grosso do Sul? Você já colocou aqui sobre números, né? Mas vamos deixar isso um pouquinho mais claro aí. Então, o que nós chamamos de jurisdições vagas, né? Nós temos 21, precisamos de 21 juízes para que todas as comarcas tenham o seu juiz, a sua juíza titular. Já há autorização, né, do próximo concurso, do 33º concurso, para inicialmente 15 vagas, que é o que há de orçamento, e logo vai ser lançado o edital, já se formou a banca, né? Tomaram posse agora vários colegas, né, do último concurso, que terminaram o curso de formação, porque antes do juiz ser designado ou então titularizar uma unidade, ele passa por esse curso de formação. Nesse curso de formação são já os aprovados, os empossados, né? E lá eles ficam acompanhados de alguns juízes, tanto na prática quanto na realização de oficinas, estudos, aperfeiçoamento, para que o juiz, quando ele chegue, ele não chegue cru como, né? O meu concurso já teve, foi o primeiro, né, após a emenda constitucional de 2004, em que se exigiu isso. Então agora esses juízes, eles irão... Esses novos juízes, os juízes substitutos, começaram já a ser designados a partir de agosto para as comarcas, né? A previsão é que temos eleição, como nós, juízes estaduais, fazemos a eleição, eles titularizarão ali, ficarão nas comarcas, e com a abertura virão mais 15 colegas, né? Então nós temos sim o Estado, ele tem quantidade de vagas até maior, se formos ver, até mais de 21 vagas seriam necessárias, né? Eu quero deixar o espaço aqui aberto antes da gente encerrar. Se a magistrada quiser deixar alguma mensagem, não só para quem está pensando na carreira, começando isso agora, como aqueles que já estão no meio desse caminho, né? Tem alguma coisa para falar com essas pessoas, esses profissionais? Então eu sou aquela realmente que exerceu, escolheu, né? Exerce, escolheu a profissão por paixão, até antes mesmo de saber o que eu faria, né? E passei por situações em que eu consegui ver a importância desse cargo, a necessidade do juiz ele ser mais humilde até do que quem ele vai atender. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente carente, empobrecida, tanto de valores quanto de economicamente falando. E somos nós, principalmente no interior, né? Tenho 12 anos, que vamos recompor e poder trazer isso. Então, a quem está pensando, eu sempre convenço a assumir o cargo, só que eu sempre faço essa advertência. É lembrar da responsabilidade, do que nós teremos que fazer. É extremamente difícil, extremamente gratificante. E o que a sociedade, para a sociedade, o que eu falaria, né? Muito da crise hoje, né, que o judiciário vive, que vem dessa morosidade, dessa dificuldade, não é culpa só de nós juízes, né? Assim, colocar um juiz 6, 7 mil processos é dizer a ele que ele não poderá fazer mais nada além de julgar o que já tem. Mas nós todo dia recebemos litígios que poderiam ser resolvidos extrajudicialmente, sem que fosse demandado, né? E que as leis, todo o procedimento, tudo isso não somos nós que fazemos. Nós não criamos vagas em UTI, nós não criamos vagas em creche. Isso a gente precisa sempre colocar cada um, né, na sua responsabilidade. Mas assim, realmente ser juiz é realizar um sonho e ver a importância nossa, né, no universo, assim, nessa sociedade tão carente, né? Obrigada, magistrada, por participar mais uma vez do programa Mérito da Questão. E eu que agradeço e continuo sempre à disposição. O Mérito da Questão de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir aos programas anteriores nos canais do TJMS e da Lemes no YouTube. Até a próxima edição.